Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. Estamos de volta com o Esporte Catedral. São 9h12. Estamos debatendo segurança nos estádios, violência nos estádios também, com o comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios, o GEP, o Major Silvio Luiz, já fez vários esclarecimentos aqui pra gente, mas eu deixei uma perguntinha no ar no primeiro bloco. Hoje a gente está numa dinâmica diferente, são 2 blocos, então esse já é o último bloco. Eu perguntei para o Major, recapitulando, como é que ele via ou entendia e lidava literalmente com a relação dos clubes, o GEP e as torcidas organizadas. Eu quero saber, assim, as responsabilidades de cada um nessa hora, as responsabilidades em relação à venda de ingressos, à liberação de ingressos para essas torcidas. Então, como é que se dá isso, Major? Bom, mais uma vez é até importante para a gente frisar bem a importância do clube na segurança do evento. A gente vê por muitas vezes aí dirigentes tomando partidos de torcedor que acabam aflorando mais ainda a rivalidade entre os clubes. A gente pode citar como exemplo aqui aquela disputa pelo setor sul do Maracanã entre o Vasco e o Fluminense. Bem lembrado. E toda aquela briga por parte de diretores para decidir quem ficava no setor sul. Com relação às torcidas organizadas, o clube tem um papel fundamental. Primeiro deles, não apoiar as torcidas violentas. Eu acho que isso é fundamental. E como é que eles apoiam, Major? Cortesias, ônibus para caravana, né? Coisa que não vem ocorrendo. Mas, assim, a gente monitora isso, a gente busca essa informação e a gente percebe que realmente hoje os clubes não estão dando o apoio para as torcidas, principalmente para aquelas que se envolvem em confusão, né? A torcida organizada, muitos anos atrás, era muito lucrativo. Cada jogo fazia venda de 1.000 cortesias, vamos colocar assim. Então, acaba sendo lucrativo para ele estar ali à frente da torcida organizada. E hoje a gente percebe que o clube não está dando esse tipo de apoio, até pela profissionalização mesmo, pelo clube precisar buscar ali o maior lucro para poder toda essa cobrança por reforços, os clubes precisaram aí com essas novas leis, com o próprio estatuto do torcedor, se adequar às questões fiscais, colocar em dia suas certidões, e tudo isso gera um custo muito grande. Então a gente percebeu que realmente houve uma diminuição muito grande. Se ocorre de uma forma muito branda, né, que não chega a causar tanta influência, não chega a dar tanto poder para a torcida organizada. E cambista? Eu nunca vi ninguém do GEP dando dura em cambista. E eu passo por eles, vários deles. É o papel do GEP fazer isso? Nós fazemos também. É bom deixar claro assim, o GEP, ele tem como atribuição a área interna do estádio, as escoltas das delegações dos clubes e das torcidas organizadas. O responsável pelo policiamento do entorno é o batalhão da área. No caso do Maracanã, São Januário, 4º Batalhão, Engenhão, 3º Batalhão e por aí vai. Agora, o GEP faz sim também, através do nosso serviço reservado. Só que o cambismo é complicado, né? O cambismo é complicado, porque na maioria das vezes, o cambista ele não fica preso, né? Infelizmente, a nossa lei para o cambismo hoje, ela é muito branda. Então, o cambista que é preso, quando a gente vai verificar, ele já tem diversas passagens por cambismo e no outro jogo ele vai estar ali vendendo de novo, porque efetivamente essa pessoa não fica presa. Então, é bastante complicado, mas a gente busca, a gente tem uma estatística boa, né, de prisões também pela prática de cambismo, mas eu acho também que o torcedor precisa se conscientizar e não comprar ingresso com cambista, até porque nos últimos jogos a quantidade de ingressos falsos que tem chegado até as roletas, e isso causa um transtorno enorme na entrada do estádio, são provenientes de vendas de cambistas. Eu tô com tenho umas 3 perguntas aqui que chegaram pelo Twitter, tá? Uma que eu até confesso que eu não entendi bem, mas teve apreensão de material de torcida organizada
teve alguma apreensão e o JEP guardou isso em algum lugar? Teve alguma situação dessa? Em algum jogo específico? Não, porque um perguntou aqui. Não, as torcidas estão punidas, né? Não podem entrar, não, isso? Não é isso, não, ele está perguntando sobre, de liberação, se vai ter liberação de torcida organizada do Fla, tem razão, não é apreensão física. No caso do Flamengo, ele hoje está cumprindo uma punição imposta pelo STJD. Tá. Foram 10 jogos, inclusive pegando 3 jogos do Campeonato Brasileiro de 2017. Então essa punição cabe ao Flamengo fiscalizar, claro que o JEP, por fazer a revista no estádio, a gente informa as torcidas organizadas, né, da punição, eles já estão cientes disso. O Flamengo tem colocado alguns materiais, né? A gente tem aceitado um pedido do clube do Flamengo com relação a entrar com algumas bandeiras, nada alusivo às torcidas organizadas, ou seja, as torcidas organizadas, pelo menos aí, durante 10 jogos, já cumpriram alguns, mas até 3 jogos do Campeonato Brasileiro do ano que vem, elas não podem entrar com nenhum tipo de material no estádio. Quem perguntou foi o Daniel, e a outra pergunta foi se essa opção do setor sul, que foi feita agora pelo Rafael, vai permanecer, quer dizer, toda vez que tiver um clássico regional, se for opção do clube ser 90-10, é essa a postura que vai ter? Essa pergunta é ótima. E eu também tenho que completar. O Fred, meu amigo jornalista Fred do Globo.com, questiona isso também, pergunta se no Flamengo e Santos se vai ter a mesma medida do setor sul, se vocês vão impor essa mesma medida para o Flamengo e Santos. Bom, essa medida ela foi tomada, como eu falei antes, por conta de ser um clássico regional, numa configuração de 90-10. Ela não tem relação alguma com o jogo contra o Corinthians, com o fato daquela confusão na arquibancada, não tem relação, mesmo que não tivesse tido nenhum problema no jogo contra o Corinthians. A gente faria essa recomendação para que o Flamengo não comercializasse os ingressos daquele setor com os torcedores entrando ali no setor B, por exemplo. É que o Maracanã não comporta, as roletas do Maracanã do Bellini, elas têm, né? Existe uma lei que fixa o número de pessoas por roleta, lógico, o corpo de bombeiros, ele fiscaliza esse fluxo de pessoas, mas se houvesse uma entrada que não fosse o setor C, né, que pudesse por dentro do estádio ocupar o setor C, sem entrar ali pelo Eurico Rabelo, não haveria problema. Só que infelizmente não tem, como eu falei antes, o Maracanã não foi projetado para o 90-10, né? Então fica a opção do clube ceder o setor sul pro outro clube, e ele permanece ainda com 3 setores do estádio. É uma forma de não sofrer com a diminuição da renda do jogo, né? Mas em clássicos regionais a gente vai manter essa recomendação sim, do setor ao lado não ser ocupado. Fazendo um apanhado das tuas respostas aqui, como visão de futuro, dá para entender que do ponto de vista do JEP é perfeitamente possível, uma visão de futuro, que a gente tenha um estádio num clássico regional, meio a meio, dividido perfeitamente, com as 2 torcidas sendo representadas por suas facções organizadas e também levando bandeiras, levando instrumentos. Quer dizer, a punição dada ao Flamengo é uma punição dada pelo Superior Tribunal, o JEP apenas controla isso. Na sua visão, isso é perfeitamente possível. Com uma visão de futuro, o estádio do brasileiro carioca, o Maracanã normal, tem essa configuração. Na verdade, o desejo do JEP é que o estádio possa funcionar lá com a torcida meio a meio, com todas as bandeiras, com todas as faixas, com todas as torcidas podendo participar, porque é o sinal de que a gente não está tendo nenhum tipo de ato de violência, nem tem torcida punida. Então a configuração ideal para o JEP é o Maracanã lotado, com as 2 torcidas ocupando ali cada um seus respectivos setores e as organizadas com seus materiais. Tem uma dúvida aqui que foi uma outra pergunta que chegou, que é em cima do que a gente está falando aqui agora. Então, a punição, ou dizer que não pode ir com bandeira, sinalizador, é de quem? É do STJD, do JEP? Bom, nesse momento as torcidas do Flamengo estão cumprindo a punição do STJD. Tá. A questão do sinalizador não é uma punição, né? Ela não é permitida para nenhum jogo, né? Porque é considerado material pirotécnico que pode trazer riscos aí dentro do estádio. Agora, no momento, todas as torcidas organizadas do Flamengo, elas cumprem a punição do STJD. Eu tenho uma pergunta aqui também que chegou para mim. Qual o efeito da liberação da cerveja no comportamento da torcida em termos de segurança? Ai, meu Deus. Não, esse tema é muito importante, a gente não poderia deixar de falar dele. Em termos de segurança, não foi uma boa essa liberação da cerveja. A gente já tinha ali a experiência da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, eu estive presente nas 2, e a gente percebe que erroneamente essa lei foi aprovada como justificativa, e eu pude ver o projeto de lei em que falava, né?
essa justificativa de que a torcida entraria mais cedo para o estádio, não ficaria bebendo do lado de fora. E, infelizmente, já é cultural no nosso público chegar no estádio em cima da hora. Posso citar como exemplo o próprio jogo do Flamengo e Corinthians, que deu um público de mais de 60 mil pessoas, faltando 35 minutos para o início do jogo, nós só tínhamos 30 mil pessoas dentro do estádio. E aí o torcedor chega 10 para as 5 e não quer encarar uma fila, não quer que tenha tumulto, e aí é complicado. O estádio estava aberto desde 2h da tarde, né? A gente recebeu um aviso que na primeira hora só tinham 4.500 pessoas. Exatamente. E aí a gente percebe, mas a venda da cerveja dentro do estádio fez o público entrar mais cedo? Não fez o público entrar mais cedo. O que ela fez? Ela não gera tumultos, né? Grandes tumultos generalizados. Não é por causa da cerveja que se dá o tumulto, é isso? O tumulto generalizado não. O que a cerveja fez foi criar pequenos conflitos. A todo momento nós temos ocorrências de pequenos conflitos dentro do estádio por conta, sim, de torcedores alcoolizados. Aquele torcedor que está em pé e o outro pede para sentar, quando não tinha venda da cerveja, ele reclamava, mas sentava e ficava tudo bem. Agora não, ele já vira, já xinga, já quer partir para cima. Então toda hora tem um pequeno foco de conflito por conta de torcedores alcoolizados. E toda hora aumentou muito o número de desacato, desobediência, porque o torcedor alcoolizado ele não consegue seguir aquela regra. Ele tá alterado. E com isso demanda que efetivo policial fique todo o tempo fazendo conduções para o juizado do torcedor, e é efetivo policial que você tira da arquibancada para ficar indo para dentro para o juizado para acompanhar às vezes uma ocorrência que poderia ter sido evitada por conta da venda da cerveja. Ô Vivi, e só complementando mesmo, e acho que não tem nada a ver com o público especificamente. Por exemplo, na Copa do Mundo eu percebi esse movimento. As pessoas, pequenas confusões, um contra o outro, não era aquela coisa, né, de grupos brigando contra grupos, um contra o outro ali. Na final foi um clima muito tenso, Argentina e Alemanha, tinha brasileiro no meio, e pequenos picos de confusão com pessoas claramente alcoolizadas, né? O sujeito não conseguia fazer aquele teste do 4, né? Fazer com a E assim, o pau cantava, porque não todos os casos, mas vi vários por causa das pessoas alcoolizadas. Eu só acho que a gente vai ter que trazer o Major Silvio aqui várias vezes, porque tem pergunta aberta, não é, Dani? Tem pergunta aberta, os ouvintes estão participando, chegando pelo Twitter, Facebook. Vamos lá, Dani. A Joana de São Conrado manda um alô e um parabéns para todos da mesa, tá gostando muito do programa. E a gente tem um recado aqui também do Diogo Lemos. Ele diz o seguinte: Major, gostaria de parabenizar o trabalho do JEP, em especial do Sargento Teles, que acompanhou durante anos a Urubuzada, torcida que fiz parte desde o início e hoje só acompanho de longe. Sou testemunha da atenção que o JEP tem com as torcidas que querem somente fazer as suas festas. Nesses últimos 2 jogos do Flamengo mesmo, não tivemos qualquer problema com liberação de materiais para mosaico, bandeiras e faixas, sem alusão às organizadas que estão proibidas. Major foi super solícito nas 2 partidas. Quem viaja para acompanhar seu time de coração sabe que o JEP é disparado o melhor grupamento de policiamento em estádio. Diogo Lemos. Eu queria até emendar, Vivi, e pedir, aproveitar a presença do Major para ter outros relatos também, os relatos positivos de interação do JEP com as outras torcidas dos outros times. Já deu exemplo do Botafogo, da Loucos pelo Botafogo, a Dani falou agora da Urubuzada, enfim, falar um pouco do bom exemplo, aquele exemplo que vale a pena a gente disseminar, ouvir, para poder repetir, poder contar para aquele cara que está querendo ir para o estádio e está um pouco inseguro. E antes que o Major conte novos bons exemplos, eu tenho um exemplo, né? Eu acompanho o Flamengo em alguns jogos fora, e eu fui no Flamengo e Corinthians esse ano, e aí a gente sai um pouco mais cedo por conta do resultado, né? E a cabeça quente, saímos um pouco mais cedo e pedimos orientação pro policial. E aí o policial não deu orientação e a gente questionou: nossa, mas por favor, dê uma orientação pra gente, olha, vai acontecer alguma coisa, uma tragédia se a gente não souber. E a resposta foi: problema é de vocês. Quem mandou, vocês quiseram vir. Então, assim, a gente até torcedor, e aí eu falo
clubismo e paixão, a gente fala assim, pô, o JEP é muito bonzinho. A gente sempre fala isso, né? O JEP, a gente trata os torcedores de uma maneira diferenciada. O JEP é muito bonzinho. De tanto zelo e cuidado e atenção. O Dioguinho acabou de falar aí, dar o testemunho dele, e eu também confirmo isso. Exemplos, além desses que já demos. O JEP, ele tem uma característica bem peculiar, né? É um grupamento voltado especificamente para esse tipo de serviço, e os policiais do JEP que trabalham jogo após jogo é o mesmo policial. Então o policial recebe ali a torcida do Santos, do Palmeiras naquele jogo. Quando ele vem aqui de novo, é o mesmo policial que vai estar ali de novo. Então ele já começa a saber quem é, já sabe pelo nome, já conhece. Nós conhecemos o Teles, a gente fala, né? Exatamente. E isso acaba fazendo, agora, é lógico, o respeito tem que ser mútuo, né? A gente procura sempre tratar a torcida organizada da melhor forma possível. Mas a gente trata da forma que gostaria de ser tratado também. Então a gente, assim, como eu falei, essa situação do Corinthians realmente até surpreendeu, porque não é uma postura que as torcidas organizadas que vêm ao Rio têm adotado, sempre tem cumprido aí o que o JEP combina. Mas falando de bons exemplos, a gente acabou de falar de cerveja, e até num contrassenso do que a gente acabou de falar da cerveja, eu vou citar aqui todas as torcidas de todos os clubes que são aí ligadas diretamente à cerveja, né? Bota Chopp, Flamanguaça, Flubi, e Vaz Boêmios, né? E por aí vai. Todas essas torcidas, eles vão pro estádio para beber e para se divertir. Inclusive, e a gente não tem problemas com essas torcidas. No final do ano, às vezes. Onde todos se reúnem. Já fui convidado, já infelizmente não pude comparecer lá ao futebol que eles fazem, até. Às vezes, para você ter uma ideia, as torcidas organizadas me convidam para participar dos eventos deles, futebol, festa de final de ano. Eu ainda não pude, ainda não consegui comparecer em nenhum, né? Mas a gente fica agradecido, doa total atenção, a gente sempre conversa. A torcida organizada, ela tem ali os portões do JEP como portões abertos. Todas as reuniões que eles solicitam comigo, eu os recebo, vejo as suas demandas, faço as minhas cobranças também, e com isso a gente vem tentando manter um relacionamento. Então as torcidas que querem vibrar, que querem participar, que querem realmente fazer festa, que querem levar um material diferenciado pro jogo, elas vão lá, conversam, e a gente sempre busca uma melhor solução. Infelizmente, aquelas torcidas que buscam um caminho que não é o da festa, acaba, lógico, tendo algum tipo de problema, de conflitos, e aí a gente vê algumas cenas que não é o que a gente gostaria de presenciar nos estádios. Major, a gente já falou aqui, já citou rapidamente, que essa questão da violência no estádio, naturalmente, não é uma questão só do brasileiro. A gente trabalha aqui olhando o brasileiro, mas é uma questão do mundo. A gente tem problemas gravíssimos aí há mais de 30 anos, de brigas de torcedores, com tragédias. Que exemplos recentes, ou que exemplos são clássicos no material de estudo de vocês em relação a práticas de outros países, de outros estádios, de outras localidades? Que referências vocês têm, tanto positivas quanto negativas, que geram uma massa crítica e material de estudo de trabalho para vocês? Bom, a gente já teve a oportunidade de fazer alguns intercâmbios, né? Nós já recebemos policiais espanhóis no JEP, já recebemos policiais franceses, já recebemos policiais argentinos. Na época, o Coronel Fiorentini também teve a oportunidade de ir até a Argentina. Então, toda essa troca de informação, ela é muito importante. A gente vê o quanto cada local, por mais que o evento seja futebol, acaba traduzindo ali a segurança de uma forma diferente. Na Argentina, por exemplo, não existe, pelo menos o que nós percebemos, não existe esse diálogo entre a polícia e a torcida, né? A torcida lá e a polícia aqui. A hora que se encontra, tem confronto. E o que chamou a atenção, que os policiais argentinos ficaram até surpresos em ver como a gente, às vezes... Eu ando sozinho no estádio. Na maioria das vezes eu ando sozinho ou acompanhado de mais um policial. Mas por muitas vezes ando sozinho, quinto nível, desço, vou no segundo, vou no primeiro e passo no meio da torcida. E isso aí causou estranheza, espanto para os policiais da Argentina. Porque lá eles não conseguem ter, né, essa convivência assim pacífica de diálogo, né? A gente observa na Espanha, a Espanha já tem mais uma conversa, já tem mais uma proximidade. Então assim, eu participei recentemente de um grupo de trabalho em Brasília, onde estavam presentes diversos
oficiais de unidades de policiamento em eventos, em estádios, né? São Paulo, Minas, Goiás, Brasília. Então, assim, a gente pôde trocar bastante ideia. Eu participei desse material que foi feito pelo Ministério do Esporte juntamente com o da Justiça, que foi um guia de recomendações para a atuação das forças de segurança no futebol, onde juntou aí todos esses, não só da Polícia Militar, mas da Polícia Civil e do Bombeiro também, de várias unidades, das principais pelo menos estavam lá. Pará também estava, Ceará também estava, né? Os comandantes ou que não os comandantes, os responsáveis diretos pelo planejamento. E ali foi uma troca de experiência bastante interessante. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente se comunica. Então, vem torcida de São Paulo, a gente já pergunta, e aí, tá punido? Do Ceará, e a gente mantém aí, troca documentação, punição aqui da torcida tal, tá vindo jogar aqui, manda pra mim, te manda por e-mail, o cara, ele vê lá qual foi a decisão proferida acerca daquela torcida, e isso aí acaba ajudando bastante nesse trabalho, né? Esse intercâmbio, essa troca de experiência é muito importante para cada vez tentar aprimorar mais aí o serviço que a gente presta para a população. Muito bacana esse seu relato, essa sua partilha em relação a esse pensar a segurança, né? Porque aqui no Esporte Catedral, Major, a nossa proposta é pensar o esporte, pensar o futebol. Mais que ser torcedores como somos, mais que ser jornalistas como somos, nós queremos pensar o esporte, e a gente exige das instituições, dos jornalistas, do clube, dos sociólogos, dos psicólogos, de todos aqueles envolvidos direto ou indiretamente com o esporte, com o futebol, que pensem para fazer crescer, para fazer melhorar, né? Para fazer parte da nossa vida com tranquilidade e paz. Eu vou dar um descanso aqui para o Major, antes que já na reta final do nosso programa. Eu vou dar um descanso aqui para ele dar uma respirada. Eu vou perguntar para os meus colegas da mesa se o cheirinho ainda está forte, que tá todo mundo me perguntando isso. Eu ainda sinto, né? Queria que vocês fizessem uma análise do que aconteceu nessa rodada, né? Do que tá acontecendo no campeonato, esse vai e vem, essa pontuação, né? Que a gente tá fazendo continho o tempo todo. Tô falando de mim, especificamente. Vamos lá, João. Não, o cheirinho... Até brincar com o pessoal do Palmeiras, que né, o torcedor do porco, é o cheirinho do chiqueiro, né? O Palmeiras está muito perto do título. Acho que assim, o papel da torcida do Flamengo é sonhar, mas o papel do time do Flamengo, por exemplo, a gente falando dessa briga do Flamengo ver até aqui, é não deixar escapar esse terceiro lugar aí. Porque o Santos vem pedindo passagem, o Atlético Mineiro acabou perdendo ontem, gerou uma crise no Galo, o presidente cortou folga de todo mundo, quer dizer, então o Atlético da próxima rodada, a gente pode esperar um Atlético diferente. Acontecendo o jogo agora, o Sport vai vencendo o Grêmio por 2-0 em Porto Alegre. Então, assim, vai sobrando pouca coisa para definir no campeonato, né? Ali as vagas do G6, a gente tem o Botafogo consolidado ali na quinta colocação, deve ficar a última ali, Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense, se der tempo, não sei. Mas a gente vê, por exemplo, o Internacional numa situação complicada. Tava olhando o Twitter aqui do pessoal do Sul, já a galera achando que o Grêmio tá entregando para prejudicar o Inter, aquela coisa de final de campeonato. Agora vamos provocar, mas pontos corridos não é sem graça? Acho que vai ter graça ainda até o final do campeonato. Acho que se passar dessa próxima rodada aí e o Palmeiras não tropeçar, em termos de título, um abraço. O que a gente vive, Edson, em relação ao Campeonato Brasileiro nos últimos tempos, né? Você nas últimas rodadas. Perguntou semana passada, até que falou que o pessoal tá achando muita coisa, tá todo mundo cheio de palpite. E eu falei assim, não tá muito diferente não, porque não dá pra ter muita certeza não. E eu acho que o mais recente de crônica esportiva, não sou mais velho, sou um dos mais velhos, mas e tem uma coisa que eu, sempre que eu fugi disso, eu errei. Comentário de futebol não é você adivinhar o que vai acontecer, é você adivinhar o que tá, traduzir o que tá acontecendo. Nossa, eu tava pensando nisso demais. Comentário de toda vez que você sai disso aí, você acaba se estrepando. Perfeito. Comentário de futebol não é você adivinhar o que vai acontecer, você é tentar traduzir o que tá acontecendo. É isso que quem tá do outro lado tá esperando de você. O cara que quer que adivinhe, aí o cara vai consultar outra coisa. E aí, fazendo um raio-x de agora, e na próxima rodada vai mudar. Segunda-feira passada a gente estava conversando aqui, eu falei, Flamengo se emendar 3 aí, de repente
pode cair, porque pode bater ali na frente do Palmeiras, porque o campeonato está sendo bem disputado, agora bem jogado não dá não. E assim, talvez o sistema esse de, é o meu questionamento, o sistema de pontos corridos, é esse, nesse sistema de pontos sentido, corridos, ele é o mais justo, mas ele também pode ser muito mais chato, e a gente não pode fugir disso não. E o campeonato é muito bem disputado, brigado, disputado mesmo, agora bom, qualidade não tô vendo não, e me espantou, não vi o jogo do Flamengo, não consegui ver o jogo do Flamengo, me espanta como é que pode o time, depois que ele passa a ter uma semanas inteiras para treinar, como o desempenho dele cai tanto, o técnico e o físico. Parece que era aquele time que estava sendo tratado à base do chicote, joga quarta e domingo, daquele esquema, chega em casa, toma um banho, volta, porque tem jogo dali a 3 dias. Olha, tem jogo e vocês vão pra cima, porque a gente tem que superar o rendimento e não tá jogando em casa, não tem estádio, é todo jogo fora. Ali o time vinha tomando, o jockey tava batendo, o cavalo tava correndo. Aí passou a ver algo um pouco mais tranquilo, tem um horizonte possível, o time pode ser campeão. Agora tem uma semana para treinar, o treinador vai mostrar repertório. A jogada vai ficar mais ensaiada, a técnica vai começar a entrosar, aquele esquema ali de travar avanço de lateral começou a funcionar e tá tudo desandando. Aí é o seguinte, quem é que vai explicar um negócio desse? E quem explica a Série B? Como é que tá, João? Na Série B, o Vasco tá fazendo a força danada para passar um sufoco e não subir. Acho que vai subir pela pontuação, especialmente na última rodada o Náutico não conseguiu vencer, mas o Vasco do segundo turno, mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo agora nessa reta final, o time desarranjou, e quando desarranja taticamente não tem muito o que fazer não, muda um jogador aqui, muda outro ali, os elencos são mais ou menos a mesma coisa, não tem muita coisa diferente, né? Até o Palmeiras mantém essa regularidade na Série A porque é mais equilibrado. Na Série B acho que o Vasco vai passar, mas mais uma vez, como foi da última vez, vai passar com uma imagem não muito boa não. O que a gente esperava lá no início, o Vasco galopar na Série B, até no primeiro turno foi um pouquinho assim, mas nesse segundo turno do Vasco tá fazendo a força danada para passar sufoco nesse final, hein? Semana que vem a gente vai ter mais espaço para falar sobre o Campeonato Brasileiro. Hoje, obviamente, o nosso assunto era a presença aqui do Major. Então, antes de voltar a palavra para ele, a palavra final, eu queria que vocês já se despedissem. Edson, vamos lá? Valeu, obrigado a todos, obrigado ao Major pela presença, esclarecimentos, até semana que vem. João? Despedida com dica cultural, hein? Opa, Arquivo em cartaz, esse ano homenagem ao centenário do samba, vai rolar no Arquivo Nacional, no espaço BNDES e também no Cine Arte UF a partir de amanhã, e curtas, exposições, shows, etc. Bacana. Muito boa noite, adorei vocês terem mandado um monte de perguntas, tem algumas que a gente não conseguiu, mas a gente está aqui passando para o Major e ele vai responder. Olha, ele vai ler tudo que vocês estão escrevendo, hein? Olha que vocês estão se arriscando aí, hein? Major, tô aqui com... Muito obrigada. Acho que hoje foi mais um grande programa aqui nosso, não por nós, né, mas pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Como torcedora que sou, como frequentadora do Maracanã desde do ventre materno, eu só tenho que agradecer. Eu lembro dos policiais, eu lembro de tanto você vai ao Maracanã, você cria identificação com eles. Eu gostava de vê-los também torcer, de vez em quando dava uma viradinha, olhava para trás. Eu não te fiz essa pergunta, e queria, assim, que você desse o seu boa noite, né? E desde já, em nome da Rádio Catedral, a Rádio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em nome do Esporte Catedral, quero agradecer a sua presença e volte sempre, por favor. Eu que agradeço essa oportunidade, realmente foi um prazer muito grande. Queria aproveitar só para deixar um recado, que a Polícia Militar, ela vai estar sempre ali zelando, né? E buscando sempre da melhor forma dar a segurança necessária para aqueles torcedores que vão para o estádio para fazer a festa, as famílias. É muito bonito ver famílias, crianças, mulheres, idosos no estádio. E, infelizmente, aqueles torcedores que buscam algo diferente disso, a gente tem que atuar, a gente precisa fazer o nosso trabalho, fazer as prisões necessárias para que a gente possa cada vez mais afastar essas pessoas do futebol e trazer a paz e a festa para dentro do estádio. Queria fazer uma colocação rapidinho que depois eu mostro para ele, mas o Bocage mandou algumas perguntas também pelo Twitter pro Major, vou depois repassar para ele. Que ótimo, um grande abraço pro Bocage. Dani, o resultado do nosso
Premiação? Quem se deu bem e faturou o livro As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica foi a Joana, que mora em São Conrado. Tem 5 dias úteis para passar aqui na Rádio Catedral, Rua Benjamin Constant, número 23, 8º andar, e pegar o seu prêmio. Joana, obrigado pela participação. Vivia com você. Gente, chegamos ao fim do Esporte Catedral, o programa que pensa esporte, pensa futebol. São 9h41. Muitíssimo obrigado pela participação de todos, tantos amigos. Eu vi aqui no Periscope um amigo do Pará, Jackson, pedindo para mandar um beijo. Gente, super obrigado, uma boa noite. Até segunda que vem, 8h40 às 9h40. Fiquem com as bênçãos de São Judas Tadeu. Catedral FM apresentou Esporte Catedral, Pastoral do Esporte em sintonia com você. 106,1